Todas as vezes que nós vamos buscar estudar qualquer coisa, é óbvio que nós vamos pensar, bom, mas o que contém, ou do que essa coisa está contida, né? E isso, normalmente, para um autodidata, para alguém que vai atrás de um assunto, investigar um assunto, conhecer um assunto, o qual ele acredita que seja indispensável, né? E, bem, isso é talvez um dos temas que mais tenha interessado ultimamente os autodidatas, não é? Depois do advento da internet, principalmente, que é o que estudar, qual é a lista de leituras que eu tenho que ter, e normalmente o sujeito vai lá e faz, ou pega pronto uma lista de leitura, ou ele compõe a sua lista de leitura a partir daquilo que ele ouviu por aí, ou que ele até mesmo leu nas redes sociais ou coisa assim, ele faz ali uma lista com incontáveis livros, né, com 100 livros, os melhores livros de tal assunto, e ele precisa saber disso, não é? Antes de começar a estudar, ele precisa saber também qual é a melhor edição, qual é a melhor tradução, qual é o melhor papel, a gramatura do papel que tem que ser, se é capa dura ou não, porque senão ele não vai estudar, não é? Se ele não tiver o melhor em mãos, ele não irá estudar. E, bem, digamos que todas essas coisas aí nada tem a ver com estudar. E normalmente a resposta à pergunta o que eu devo estudar é difícil de ser dada por outra pessoa, né? Já que o estudo ele vem de uma necessidade bastante individual. Na verdade, só pode vir de uma necessidade individual, né? É claro que há disciplinas que servem às outras, não é? Disciplinas propedêuticas, como são as artes liberais. Então, assim, é impossível estudar sem ser alfabetizado, ou seja, sem conhecer gramática. Agora, já é impossível estudar sem saber lógica e retórica? Bom, acho que não, né? É possível estudar essas coisas e absorver aos poucos, de forma bastante natural, todo este conhecimento, por mais que eu não tenha uma consciência muito específica do que está acontecendo ali, mas, sim, é possível estudar sem saber lógica e retórica. Será o mesmo estudo? Não, será muito mais difícil, mas é possível. É possível estudar ciências da natureza, ou mesmo compreender a realidade imediata, certo? Sem um conhecimento de matemáticas, né? Artes do quadrívio. Bom, talvez seja possível, mas vai ser muito difícil, né? E quando nós vamos para as ciências da natureza, por exemplo, isso daí é totalmente impossível, né? Toda a linguagem que nós temos para descrever fenômenos da matéria, ela é uma linguagem matemática, precisa ser matemática. E é claro, não é? Até mesmo a matemática começa com um estudo da gramática. Se eu não aprender o nome das quantidades, não é? Aquilo que em gramática nós chamamos de numeral, eu também não consigo estudar matemática. Isso é bastante interessante, não é? Pode ser que alguém diga, não, pode sim, não é? Eu posso estudar matemática somente com símbolos visuais. Eu não preciso dar um nome para aquela figura. Eu digo, bom, boa sorte, tenta fazer isso aí, mas nós não temos nenhum exemplo de alguém que tenha conseguido fazer isso, né? Um método de matemática ensine sem dar nome aos números, né? Sem numerais, sem essa classe gramatical do numeral. Então existem essas disciplinas, né, que são as artes liberais, que são disciplinas propedêuticas. Mas nós não estudamos gramática porque vamos passar a vida toda estudando gramática. Há quem o faça, né? Um próprio gramático faz isso, um linguista acaba fazendo isso, né? Mas o intuito do estudo da gramática nunca tem um fim em si mesmo, né?
seria bastante problemático pensarmos nisso assim, não é? Não, eu quero estudar muita gramática porque eu quero me dedicar à gramática para o resto da minha vida. E é anormal isso. Não só a gramática, como muitas outras coisas, não é? O normal é que uma disciplina, uma província do conhecimento acabe puxando outra. E não só isso, mas um livro acabe puxando o outro, um autor acabe puxando o outro, né? E é a partir disso que nós montamos o nosso próprio currículo, é a partir disso que nós enxergamos a verdadeira necessidade de saber coisas. Então, se eu pegar uma lista fechada de livros e tentar seguir, porque eu também não conheço ninguém que tenha conseguido fazer isso, né? Eu vou ler todos os livros ali do Mortimer Adler ou do José Munir Nasser e tal. Provavelmente aquilo não estará suprindo com as nossas necessidades naturais de conhecer. O mais comum é que nós peguemos um livro que nos foi indicado, isso sim, não é? Alguém tenha falado sobre aquele livro, tenha nos motivado a ler aquele livro, e nós tenhamos nos interessado por aquilo, e aí, a partir daquela leitura, surgirão dúvidas, não? Olha, eu li isso aqui, mas eu não sei o que é esse fato histórico que ele está citando. Eu vou atrás de um livro de história. Olha, eu li isso aqui, mas todas essas referências que ele faz a fenômenos naturais eu não conheço. Eu vou ler um livro de química, de física, de biologia, ou qualquer coisa assim, não é? Eu li aqui Aristóteles e ele fala de Platão, eu não li Platão, eu vou ler Platão. Aí o Platão fala de literatura, eu vou ler literatura grega, e assim por diante, né? O normal é que isso aconteça de forma encadeada, sim, mas bastante orgânica, não é? Quase como a proliferação de um fungo, não é? O crescimento de um fungo. Quando nós olhamos ali um mofo que vai se espalhando numa superfície e que é bastante imprevisível para onde o próximo aonde o próximo esporo vai se alojar e aí fazer com que aquilo se espalhe, não é? Então, o conhecimento também é assim. Nós precisamos, as dúvidas precisam ser genuínas, né? Para que nós conheçamos realmente as coisas, nós precisamos ter dúvidas que surjam como uma necessidade. Olha, isso aqui eu preciso saber. Olha, isso aí, eu sinto falta de não saber isso. Se eu vou ali estudar Aristóteles, na introdução do livro é citado o fato de Aristóteles ter sido professor de Alexandre o Grande. Eu não sei quem é Alexandre o Grande. Bom, eu tenho que... pode surgir essa dúvida, ou não, né? Talvez a pessoa diga, não me importa, né? Não quero saber só o que Aristóteles pensava e não me importa quem foi Alexandre o Grande. Mas há pessoas que sim, que não, meu Deus, o que foi de um aluno de Aristóteles, né? Esse sujeito que, né, uma inteligência desse tamanho, imagina o que foi feito de seus alunos, né? E aí nós podemos ir para a história. Quando nós vamos ler Aristóteles e vemos ali todo o interesse que ele tem por biologia, diz, bom, mas o que foi da biologia a partir de Aristóteles? Qual é a influência real que Aristóteles tem na biologia e, por sua vez, na medicina e em tantas outras áreas, né? Isso tudo vai, então, acontecendo de forma orgânica e é assim que precisa ser. Nós podemos pegar listas de livros? Podemos, né? E no início é bom que nós tenhamos ali 2, 3 livros, né? Mas nós percebemos também que são poucas as pessoas que conseguem ler em sequência 4 livros da mesma área, né? O sujeito pega 4 livros de filosofia e lê um depois do outro. Para ler um quinto já é bastante difícil, né? Até mesmo literatura isso é difícil, né? Literatura nós poderíamos pegar coisas de períodos diferentes e aí o estilo já é tão diferente, a forma de contar a história já é tão diferente que essa variedade nos faria bem e poderia fazer com que nós conseguíssemos, né, ininterruptamente durante anos
nunca parar de ler, né? Eu termino um livro ontem, hoje eu já começo outro e vou com o tempo que for necessário, mas lendo sempre, diariamente, pode ser 15 minutos, meia hora, 2 horas, quanto for, mas durante a vida toda. Até mesmo literatura cansa, né? Tudo vai cansar e a forma de nós descansarmos de um assunto é estudando o outro, né? Nunca deixando de estudar. Então, nós perdemos fôlego, o que é algo natural, não é? Que nós percamos. Nós precisamos, o estudo deve ser algo muito, muito constante, né? E ininterrupto. Bem, agora, isso tudo... não é um método, né? Ao contrário, isso é não ter muito método conforme de acordo com a escolha dos assuntos que eu estou estudando, né? Mas sempre foi assim, não é? Principalmente no início da cultura, talvez de alguém, né? Dessa caminhada de estudos. Mas talvez quando a pessoa chega lá com seus 50, 60 anos, ela realmente tem certos interesses que são bastante específicos e ela consiga ter um pouco mais de foco. E isso é observado na biografia, não é, de homens de estudo. Ela consiga ter um pouco mais de foco e aí estudar um assunto só por muito tempo. Nós vemos na biografia do Papa Bento XVI, que era uma pessoa bastante culta, teve uma boa educação, e tinha uma cultura bastante vasta, mas quando chega, né, a partir dos 40, 50 anos, ele só estudava teologia. Ele diz numa entrevista um tempo próximo da sua aposentadoria, antes de ser eleito Papa, o que ele faria? Ele diz: eu vou ler alguma coisa que não seja teologia, né, com o meu tempo livre. Bom, foi eleito Papa. Deve ter lido alguma coisa que não fosse teologia, mas muito pouco que não fosse relacionado com a religião ou com o direito canônico ou qualquer coisa assim, não é? Bom, existe então essa falta de método que é o normal, né? Porém, se nós queremos montar um currículo não só para nós, mas para os nossos alunos e nossos filhos, né? E principalmente para nós, isso é o mais importante, né? A pessoa que não tem uma vida de estudo, ela não pode ensinar, isso é base, né? Não, eu ensino meus filhos, eu ensino meus alunos, mas eu mesmo não tenho tempo para estudar. Esquece, né? Larga disso, pronto, o estudo é um transbordo da tua própria vida, o ensino é um transbordo da tua própria vida de estudos, isso é um princípio básico e qualquer coisa diferente disso é absurda, né? Mas nós temos que realmente perceber que há coisas, sim, que são necessárias de serem conhecidas, né? Nós falamos gramática e matemática, isso é óbvio, né? Nem os currículos modernos negam isso, certo? É claro que o conteúdo e a forma como essas duas coisas são ensinadas pode variar, mas, né, são coisas fundamentais e das quais dependem muitas outras, né? Agora, quando eu penso em educação clássica, né, e aí eu disse, bom, então eu tenho que estudar latim. E o sujeito vai, não, vou estudar latim. Não, mas eu tenho que estudar grego também, né? Grego é importante saber. Assim. Não, mas então se eu estudo latim e grego, eu também tenho que estudar hebraico, né? Claro, né? As Sagradas Escrituras principalmente o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, então eu tenho que conhecer o hebraico. Bom, mas também daqui a pouco o sujeito vai, não, mas assim, sem estudar sânscrito, não é? Que é uma língua antiquíssima, não dá, né? Eu preciso conhecer isso aí. Bom, mas também tem as línguas modernas, eu preciso estudar inglês, obviamente, né? Mas também francês. E, bom, já que eu estudo inglês e francês, eu tenho que estudar alemão também. Já que eu estudo alemão, como é que eu não vou saber espanhol e italiano, que são línguas latinas e tão fáceis de serem aprendidas, não é? E aí agora eu estava lendo aqui literatura russa, fiquei fascinado com aquilo, eu acho que seria bom estudar um pouco de russo para poder compreender um pouco melhor. E aí, bom, a gente vai, né, pela falta de método,
a gente vai se perdendo nisso e acaba que passa muito tempo pensando nisso e indo atrás de material, né? Então o sujeito vai e começa a colecionar livros, arquivos de áudio e todas essas coisas para poder estudar todos esses idiomas, né? E aí isso pode acontecer com qualquer outra coisa, né? Pode ser história. O sujeito, não, eu tenho que conhecer a história da Grécia e de Roma com certeza, né? Bom, mas é que para conhecer isso aí eu preciso de uma história do Oriente Próximo, né? Do Egito, Mesopotâmia, civilizações que tanto influenciaram a nossa própria, não é? E aí vai indo, então eu consegui aqui sobre uma biografia enorme sobre os sumérios, né? Então eu começo a estudar os sumérios, mas mas não adianta só estudar os sumérios, eu tenho que conhecer todos os impérios babilônicos e tal, enfim, não é? Isso pode fazer com que nós nos percamos também. Então, por um lado, há somente esse método, que não é ter método, mas isso não implica em não ter disciplina, né? Em terminar a coisa começada. E é óbvio, né? Começar a estudar um assunto é muito fácil. Isso aí, obviamente, é pegar o livro, abrir e ler a primeira frase. Parabéns, tu já começaste a estudar um assunto, né? Agora, terminar, aí é outra coisa, né? Terminar um livro é bastante difícil. Não é obrigatório, né? Não é sempre um sinal de preguiça, negligência ou acomodação, qualquer coisa assim. Não, terminar um livro ele é necessário quando o livro é bom e quando realmente é importante o que está sendo dito. Muitas vezes nós vamos começar o livro e ver que o livro é muito ruim e não vamos continuar. E está tudo bem, né? Não tem problema nenhum abandonar as leituras. Então, nós nos encontramos com esse problema, não é? Que é um currículo. O título desse livro, desse vídeo aqui é justamente isso, currículo, não é? E um currículo não é uma lista de livros, certo? O currículo não é nem mesmo uma lista de disciplinas, né? Então, eu tenho as artes liberais, né? Porque há muita coisa que nós estudamos em artes liberais e que não terão aquele título, né? Então, para estudar retórica, eu preciso estudar livros nos quais a palavra retórica está no título. Não é assim, né? Há muitas coisas que nós estudamos em retórica, por exemplo. Há muitas coisas que nós estudamos em aritmética, em astronomia, em música, certo? É muito variado, tudo dentro de cada disciplina. Então, nós não podemos falar de lista de livros, nós não podemos falar de lista de disciplinas, não é? De dominar as disciplinas, porque isso também é muito relativo, certo? O que é, então? Bom, o currículo é uma lista de necessidades. E essa muda de tempos em tempos. Se eu afirmar assim, não, o meu objetivo é conhecer a história de Roma, e eu tenho aqui uma lista de 150 personagens que eu preciso conhecer as suas vidas e toda a sua influência na sociedade e tudo, não é? E a obra daqueles que deixaram obras e essas coisas assim. Bom, isso pode ser, é um bom objetivo, pode partir de uma necessidade, mas somente a partir do momento que eu tenho consciência de que eu não vou conseguir realmente saber tudo isso. Não há nada que nós possamos dizer, não, agora eu domino totalmente, né, essa disciplina, né? Principalmente em se tratando de história, de literatura, mesmo de filosofia, ou qualquer coisa assim, enquanto há outras que, em partes, eu posso dominar, né? Então, quando eu estudo aritmética, eu aprendo a fazer adição e soma eu domino. Eu posso pôr qualquer número, né? Se eu tiver 2 números, eu consigo somá-los. Sempre, 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 não interessa
Não, mas tem uns que são mais difíceis que os outros, não é? Não, então tu não dominas a adição. O domínio de uma disciplina matemática, ele é ou completo ou ele não é de todo, certo? Então, isso varia nesse sentido, né? Agora, então, o currículo é uma lista de necessidades. O que eu preciso saber? O que eu quero mesmo saber, né? O que é importante que eu saiba agora, né? Pegamos religião, por exemplo. Há coisas fundamentais, não é? Na religião. A história sagrada. Eu conheço a história sagrada, ou se o sujeito falar para mim de Judite, eu sei, é o nome de uma mulher lá da Bíblia. Esse é o meu conhecimento de história sagrada, ou o quê? Não é? Há coisas fundamentais, não é? Existe a doutrina cristã, a moral cristã. Conheço os 10 mandamentos. Bom, se eu não conheço os 10 mandamentos, eu preciso conhecer, né? Ou, caso contrário, eu não quero saber. Eu não tenho necessidade de uma cultura religiosa, nem de um conhecimento religioso de qualquer tipo. E aí vem uma outra questão, que é essa necessidade, de onde brota essa necessidade sobre a qual eu montarei o meu currículo, né? Ele brota da minha própria vida, certo? Da minha própria circunstância. Então, é óbvio que eu preciso conhecer a língua que as pessoas no meu entorno, no meu país, na minha região falam. Eu preciso entender isso. Uma necessidade vital. Eu preciso conhecer. Não preciso conhecer a língua dos esquimós se eu não morar no norte do Canadá, certo? E tudo que eu preciso conhecer dos esquimós é muito pouco para mim, pela minha própria circunstância, né? Então, é a partir da circunstância que a necessidade brota, né? E há uma forma de nós percebermos isso, né? Que é simplesmente por perguntar por que as coisas são como são no meu entorno. Por que as ruas da minha cidade têm os nomes que têm? Por que a arquitetura da minha cidade tem o estilo que tem, o padrão que tem, ou a falta de estilo, a feiura que tem, mas o porquê disso, não é? Por que me falta dinheiro ou me sobra, porque eu tenho ou não tenho problemas econômicos, porque eu tenho ou não tenho problemas jurídicos. A partir disso tudo é que brota o estudo. Eu não sei, assim, por que alguém gostaria de estudar a história de Roma se não fosse para entender a própria vida diante do Estado, das instituições, dos costumes, da legislação, da moral, certo? Que ela vive agora, né? Então, assim, nós nos deparamos com coisas hoje, agora, na nossa circunstância, e isso nos leva, não é? Isso nos desperta essa necessidade de estudar a história de Roma, de estudar a história da Grécia e da Idade Média e das civilizações do Oriente Próximo e assim por diante, né? Então, são coisas que brotam da minha necessidade atual. Então, eu vou exigir que alguém estude literatura e história do Rio Grande do Sul, sendo que o sujeito mora no Acre? Claro que não, né? Na verdade, eu não exijo que ninguém estude nada, mas é que provavelmente não vai fazer sentido nenhum. Agora, se o sujeito começa a estudar o seu próprio entorno no Acre e a história do Acre, ele ouve falar de alguém como Plácido de Castro e ele era alguém que veio do Rio Grande do Sul, ele diz, por que diabos alguém teve que sair do Rio Grande do Sul para ir para o Acre lutar, não é? Aí, bom, isso talvez faça com que desperte o interesse e uma necessidade de conhecer a história do Rio Grande do Sul para um morador do Acre. E assim, contudo, a necessidade ela vem da própria circunstância, entender o meu próprio entorno, e aí sim eu acabo parando em questões universais, não é?
Eu vou ver que o fato de eu estudar história de Roma, um americano estudar história de Roma, um egípcio, um alemão e um russo estudarem história de Roma, não é? É a mesma história que estão estudando. Nós podemos ler os mesmos livros sobre a história de Roma. Porém, a motivação inicial foi esse conhecimento do próprio entorno, da própria realidade. E aí, quando nós chegamos a falar em cultura universal, que é a cultura que deve ser, que a escola tem a obrigação de oferecer, não é? Nós vemos que é sim pelo próprio entorno. Quando nós estudamos a história de Roma, nós não estamos nos desviando dos problemas atuais, desviando da nossa própria realidade. Não, o estudo da história de Roma, da Grécia, da Idade Média, do cristianismo, do Islã, tudo isso vem a partir de uma necessidade de compreender o próprio entorno. A partir da necessidade de compreender a minha realidade mais imediata é que vem a necessidade, né, por aglutinação da compreensão de uma cultura mais universal. Esse é o critério se nós quisermos montar o nosso próprio currículo. Olha para o lado. Primeira coisa, olha para o lado. Não tenta olhar muito adiante. Tu vais chegar longe se aprenderes a olhar para o lado e a partir desse lado um pouquinho mais adiante, até sim até que a tua cultura realmente se universalize e tu compreendas as coisas com causas mais remotas do que aquelas mais imediatas. Agora, sem começar por essas causas imediatas, nós não vamos a lugar nenhum.